Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa tá cheio de matérias incríveis. Confere só o que a gente preparou. A doutora Geice Rodrigues nos explica tudo sobre alergias. Batemos um papo com o Dr. Daniel Falcão sobre displasia coxofemoral. E o Dr. Ricardo Renz nos explica tudo sobre os perigos dos tártaros. Tem o repórter Fuinha e ainda tem meu pet é lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Gente, eu estou aqui com a doutora Geice Rodrigues, linda e simpática como sempre. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A doutora Geice é médica veterinária e dermatóloga. Eu achei super chique essa nomenclatura, doutora. E como dermatóloga, a gente chamou a doutora aqui para nos socorrer. Ela já esteve com a gente falando sobre leishmaniose e hoje, doutora, acho que é a dor de cabeça da maioria dos tutores, as alergias. Aí eu queria que a senhora começasse explicando quais são os tipos de alergias mais comuns. Pronto. As dermatopatias alérgicas, na verdade, é a minha maior casuística de atendimento, né? Então, é a maior queixa dos tutores. E quais são as mais comuns que a gente tem em cães e gatos? Tem a DAP, que é a dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. Tem a alergia alimentar ou a hipersensibilidade alimentar e a atopia. Então essas são as mais comuns, que geram mais queixa dos tutores, e todas elas, a característica da alergia, prurido, coceira intensa, então isso é muito importante. Mas é possível, doutora, chega um paciente no seu consultório, é possível identificar só com esse diagnóstico no olho, precisa fazer exame? Precisa, porque assim, as três dermatopatias são muito semelhantes, né? Então o animal lambe muito a pata, né? E aí a gente tem que identificar se isso realmente está relacionado com a alergia, lambe pata demais, coceira, otite recorrente. Então tem que fazer exames, né, para ver se tem algum tipo de infecção, tratar essa infecção e aí depois, por exclusão, né, que é o método mais, digamos, mundialmente usado, que é por exclusão, para chegar naquele diagnóstico de alergia corretamente. Essa história de lamber pata me lembrou assim, eu vejo muita gente falando, ai, meu cachorro tá lambendo muita pata, isso é estresse. Isso é verdade, doutor? Ou ele tá com alergia mesmo? Não, o estresse, na verdade, ele não causa essa lambedura exagerada que a gente vê nos pacientes alérgicos, né? Então, eu tenho muitos casos de cães que, às vezes, o tutor quer dar um ansiolítico, um medicamento para depressão, para deixar o animal tranquilo, para não lamber a pata, mas, na verdade, se ele é tratado para alergia, essa lambedura de pata diminui ou zera, né? Então a gente tem que identificar a causa, né? A doença de base que geralmente é alérgica. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes trata uma coisa que não existe. Isso mesmo, com medicações erradas que levam a uma série de efeitos colaterais. Doutora, e gatos? Tem também alergia do mesmo jeito de... Sim, também. Gatos também têm a alergia à picada, né, de pulga principalmente, que é o que a gente mais encontra em gatos. Mas assim, em gatos é um pouco mais delicado a gente encontrar uma pulga, porque como é uma doença pruriginosa, que coça demais, eles se lambem, acabam arrancando os pelos, arrancando ali as pulgas, fica às vezes alguns dejetos, que são as fezes de pulgas, e aí a gente pode supor que tinha uma pulga ali, mas nem sempre a gente encontra os dejetos. Então suspeitou entrar com a medicação para controlar essas pulgas e carrapatos, que é a primeira eliminação que a gente faz.
eu vejo muita gente falar, olha, essa raça, você pegou uma raça que já é predisposta. Isso existe mesmo? Existem as raças que são mais predispostas a terem alergia? Então, os cães domiciliados, eles têm uma predisposição maior porque tem ali um ambiente propício. Digamos, no caso da atopia, dermatite atópica, que é uma alergia muito pruriginosa, pele mais avermelhada, e aí os alérgenos envolvidos é o quê? O ácaro da poeira, né? A gramínea, a grama, pólen, o fungo do ambiente. Então, isso é mais no ambiente domiciliado. E aí os cãezinhos de raças menores, Shih Tzu, Maltês, Lhasa, Pug, Bulldog, mas não existe uma raça específica para alergia, já que é uma doença genética, atopia, no caso, que é a mais comum das alergias na minha casuística, né? Então, assim, é um defeito de barreira cutânea, uma doença inflamatória que coça demais. Então, tudo isso está relacionado com atopia. Então, ambiente domiciliar é mais propício a isso, né? Fechado. A alergia, doutora, quando não tratada, ela pode causar outras doenças? O que é que pode acontecer? Sim, uma alergia não tratada, o que acontece? Devido ao animal se coçar muito, é uma doença pruriginosa, abre caminho para diversas outras infecções da pele, né? Então, além de ser um incômodo, o animal perder a qualidade de vida, deixa de brincar para se coçar, então isso é muito triste. Os animais abrem escoriações nas patas, face, né? O animal coça muito a face, tem otite recorrente. Quando o animal é alérgico e tem otite recorrente, pode desenvolver uma otite média ou até chegar na parte cerebral, porque aí é uma coisa mais aprofundada, é uma alergia crônica que não foi tratada e pode atingir, né, a uma otite mais interna. E aí tudo isso, o animal perde a sua qualidade de vida e adoece mesmo. Doutora, e uma vez diagnosticado com alergia, esse animal vai fazer o tratamento pelo resto da vida ou tem cura? Pronto, aí depende da alergia, né? Digamos, se for uma DAP, aí é o controle de carrapatos e pulgas, né? Que a DAP é a dermatite alérgica. É picada. Alergia picada. Isso, picada de pulga e carrapato. Na nossa região, a gente observa mais carrapatos, né? Mas pulga também está envolvida, porque é uma hipersensibilidade aos alérgenos, aos antígenos que estão na saliva da pulga e do carrapato. Então, não é quantidade. 1 ou 2 carrapatos ou pulgas já é o suficiente para desencadear toda a coceira naquele cão, né, ou gato. E aí é o controle de pulga e carrapato. Se for uma hipersensibilidade alimentar, e aí tem todo um processo para saber que proteína aquele animal tem uma sensibilidade maior, né, para a gente controlar. E a atopia é a alergia que não tem cura. Tem controle, porque é um defeito de barreira cutânea, que aí você tem que controlar as infecções, entrar com medicações seguras para controlar essa alergia. Olha, doutora, muitíssimo obrigada por esses esclarecimentos. A gente já deixa o convite aqui, que é para ela não recusar, tá aqui gravado, para voltar para a gente falar sobre as zoonoses, não é isso, doutora? Isso. Pois então, tá marcado aqui. E antes de encerrar, eu só queria que a senhora falasse, doutora, a importância de não automedicar seu animal, de sempre procurar um médico veterinário. Pronto, importantíssimo, porque quando a gente pensa em um ser humano alérgico, a gente pensa em corticoide. E aí, se a gente for seguir a mesma linha de dar corticoide para o cachorro que está se coçando, a gente vai desenvolver nele uma série de efeitos colaterais. Problema cardíaco, respiratório, ósseo, neurológico e problemas endócrinos. Então, corticoide somente com orientação do médico veterinário especializado, porque aí vai ter todo um acompanhamento. E hoje existem medicações super seguras para tratar um cão alérgico.
Gente, eu tô aqui com o doutor Daniel Falcão, que é médico veterinário e atua na área de ortopedia. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. Doutor, o assunto de hoje é muito polêmico. É verdade. E muita gente já pediu pra gente falar sobre isso. Displasia coxofemoral. O que é isso, doutor? Bem, a displasia coxofemoral é uma doença que acontece devido a uma má formação dos ossos do quadril e da musculatura do quadril do animal. E a causa disso ela é genética. Então, doutor, não tem... É uma coisa que vem de pai para filho. Como é que eu faço para evitar ter um cãozinho com a displasia? Bem, para você poder evitar que isso aconteça, o ideal, na hora da aquisição do filhote, é você solicitar ao canil, ao local de onde você está comprando, um exame comprobatório radiográfico de que nem o pai, nem a mãe desse filhotinho que você está pensando em adquirir tem a displasia coxofemoral. Tem que pedir um exame que comprove a negatividade do pai e da mãe com essa doença. Entendi. Então, quer dizer, é muito importante falar que eu posso exigir esse laudo, eu posso, quando eu for adquirir, eu posso mesmo pedir. Eles têm a obrigação de me dar? Na verdade, se você estiver indo em um local de criação séria, ele já tem isso para lhe apresentar. Entendi. Se por acaso esse exame não aparecer, você solicita. Mas o normal já é, na aquisição, ele já apresentar que o pai e mãe daquele filhotinho não tem a doença. Aí uma coisa que você está me falando, mesmo eu solicitando e tendo esse laudo dizendo que não tem, ainda corre o risco de o animal ter, é isso, doutor? Tem alguns detalhes que a gente tem que atentar, que a idade do pai e da mãe do filhotinho nesse laudo, eles já devem ter 24 meses de vida completos. O exame, o pai e a mãe não podem ter menos que 24 meses de vida na hora do exame. Doutor, e existem raças que têm uma predisposição? Tem sim. As maiores raças que costumam ter esse problema de grande porte são o Labrador, o Golden, Rottweiler e Pastor Alemão. Então quer dizer que são raças grandes? Isso, a displasia coxofemoral ela é mais comum em cães de grande porte, embora possa afetar cães de pequeno também, mas é bem incomum. Doutor, um exemplo, eu tenho um cão, não tenho laudo, não sabia disso, estou sabendo agora, e aí eu começo a perceber o que é que eu posso perceber nele para eu me atentar e achar que ele tem a displasia. Não, geralmente, o que vai chamar a atenção é aquele cãozinho que, filhote, via de regra, ele é muito espertinho, gosta de brincar. E tem aquele filhote que você chega em casa, ele faz a festinha ali, mas ele faz a festinha dele sentadinho. Ele não vem até você. Ou então, às vezes, é aquele filhote que a gente diz assim, nossa, como ele é educado, ele não sobe no sofá, se eu boto ele no sofá, ele não pula. Na verdade, ele não faz isso porque a displasia coxofemoral causa dor no quadril. Então, ele não consegue realmente fazer o subir, o pular das coisas, ficar em pezinho em você para te recepcionar. Então, essas coisas que todo filhote deveria fazer e, de repente, o seu não faz, chama para passear e ele senta no chão, não quer andar, no passeio anda 2 minutinhos, já cansa, isso já são coisas que vão chamando a atenção da gente, essa intolerância ao exercício. Doutor, então quer dizer que um filhote quieto demais eu já tenho que me preocupar, que não é o natural, né? Não é o natural, desde que seja um filhote vacinado, enfugado, tá comendo tudo direitinho e ele tá ali na dele, não quer brincar, você vê que ele tem vontade de ir, mas ele não vai, isso já acende uma luz amarela pra gente. Entendi. Doutor, e aí uma vez diagnosticado, tem tratamento? Tem tratamento sim, e o tratamento ele é cirúrgico. Como a doença se caracteriza... Só é cirúrgico, doutor? Isso, somente cirúrgico. Porque a doença ela se caracteriza por uma má formação do quadril. Então os ossos não encaixam direitinho, como a gente nota bem na radiografia. E aí a resolução é por meio de você ou retirar a cabeça do fêmur ou colocar uma prótese, para que o paciente deixe de sentir dor e dessa maneira passe a ter uma vida na medida do possível normal. Mas assim, fica normal, é porque é um assunto até novo pra gente, fica normal mesmo? Olha, o grande divisor de águas do tratamento da displasia coxofemoral é a dor. O paciente com displasia ele vai ter dor. Após a cirurgia, você tira a origem da dor. Mas como cada paciente vai se comportar, aí a gente depende do tempo para ver. Tem paciente que consegue desenvolver um caminhar quase normal, que você nem percebe, mas tem paciente que você nota. Um passinho mais curto, um passinho mais rápido, porque você nunca vai ter de novo aquele quadril 100%. Entendi, doutor. Sabendo disso tudo, eu acho assim, até crueldade das pessoas
colocarem para cruzar, sabendo que já tem essa doença. Então o senhor aconselha então que seja castrado. Se eu tenho a consciência de que meu cão... Isso, exatamente. Se fez o exame, comprovou pela radiografia que o cão tem o problema, a indicação é não reproduzir, para não passar isso para frente. E você recebe muitos casos assim? Recebo bastante. Eu atendo em média 3 a 4 pacientes por semana com displasia coxofemoral. Então, doutor, antes de encerrar, é um assunto, eu acho que vão surgir várias dúvidas. Eu espero que você tenha disponibilidade para voltar e nos explicar, porque é um assunto seríssimo. Mas antes de encerrar, acho que você devia falar da importância de procurar bons criadores, de sempre estar atento às informações. Isso, exatamente. É muito importante sempre procurar por criadores sérios e eles naturalmente vão apresentar isso que a gente conversou aqui. Eles já vão, no ato da aquisição do filhote, apresentar o exame comprobatório que pai e mãe não têm, que isso é o mais importante, certo? E, na dúvida, é procurar o veterinário, que é a pessoa que mais vai poder lhe indicar não só do que fazer se o animal tiver problema, mas às vezes você já procurar o veterinário antes mesmo da aquisição do filhotinho, para você receber todas as orientações possíveis. Doutor Daniel, mais uma vez, muitíssimo De obrigada. nada. Gente, olha só quem está aqui comigo, o Dr. Ricardo Reis, que já é da nossa família, é um parceiro, está sempre aqui com a gente, é sempre um prazer vir. A gente chega até mais cedo para ficar conversando aqui, porque o clima da São Francisco é maravilhoso. Tudo bem, doutor? Tudo bom, muito obrigado. Mais uma vez, prazer estar com vocês da Pet Show. E vamos hoje falar sobre um assunto bastante interessante, que muitos clientes vão à clínica por causa desse problema que acomete os animais. Nós recebemos muitas mensagens para falar disso e agora tem pessoas que não dão essa importância e hoje eu conversando com o senhor eu vi o quanto pode ser perigoso, a gente não trazer o animal aqui para cuidar. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre mau hálito. Tá? Particularmente sobre tártaro. O tártaro. Explica um pouco para a gente, doutor, o que é o tártaro? Tá. O tártaro é uma doença, né, da boca e dos dentes. Eu digo da boca porque o tártaro dentário começa sempre com um aumento, uma proliferação de bactérias patogênicas na boca. Essas bactérias produzem uma substância que vai aderindo ao dente. Essa substância, depois, ela vai atraindo sais de cálcio, sais de cloro, sais de magnésio, e o que era um muco passa a ser um mineral. Então, quando chega uma fase que o dente, você já não vê mais o dente, o branco, você só vê o tártaro, que tem uma coloração parda amarronzada. Mas o que é que causa, doutor? É o fato da gente não cuidar, não escovar os dentes do cachorro? Primeiro, existem predisposições, tá? Então, raças pequenas são bem mais predispostas. Raramente nós vemos tártaro em animais de porte grande. Então, raças como o Poodle, como o Yorkshire, como o Pinscher, né? São raças em que a gente encontra muito problema, né? Inclusive precocemente, animais com 2, 3 anos já existem placas de tártaro que precisam ser removidas
cirurgicamente. Era exatamente isso que eu ia falar, doutor. Eu tinha uma Golden com 11 anos que não tinha tártaro, mas eu tinha uma pequenininha com 2 anos que eu sempre tinha que... Isso corrobora com a minha afirmação, tá? Os animais pequenos portes são os mais sensíveis. E o mau hálito, doutor, é sempre por causa do tártaro ou tem Não. outro? Na maioria das vezes é por causa do tártaro, mas existem outras causas de mau hálito, como problemas de estômago e principalmente algo bem mais grave, que são doenças de origem renal. Essas doenças de origem renal causam um hálito também, bastante mau hálito, um cheiro típico, né? E são as causas principais, estômago e insuficiência renal. Alguns casos de insuficiência, de problema hepático também. Mas, digamos que 80% dos casos é devido ao tártaro, formação de tártaro. Doutor, antes da gente começar, o senhor me falou que o tártaro ele pode causar outras doenças que são graves, e eu particularmente não sabia, estou aqui impressionada, eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. A exemplo do que ocorre no ser humano, as doenças da boca, né, e particularmente o tártaro, que nós estamos, o tema de hoje, elas provocam uma inflamação na gengiva. Essa inflamação na gengiva vai formar bolsas, né, digamos, de pus, e essas bolsas cronicamente produzem substâncias que entram na corrente sanguínea e vão causar problemas longe da boca. Então, principalmente doença cardíaca, doença renal e artrite. Muitas vezes a origem dessas doenças está na boca, principalmente naqueles animais que têm doença periodontal, né, devido ao tártaro. Então, o tártaro a gente tem que ter muita atenção, não é verdade? Exatamente. É uma das coisas mais importantes para a saúde animal, para a longevidade, para garantir uma vida longa e saudável, é a higiene da boca, cuidar da higiene da boca. Não é só o desagradável mau hálito, não. É questão de saúde. Então, doutor, como é que eu faço a prevenção? É a escovação mesmo ou eu tenho que sempre trazer na clínica para fazer a limpeza mais profunda? Sim, o ideal é começar a escovação desde filhote, tá? Fazer da escovação uma brincadeira e não uma imposição. Se você for impor, dificilmente o cachorro vai deixar você fazer a escovação de dente. Então tem que começar com o filhote, como se fosse uma brincadeira. E 3 vezes por semana seria o suficiente. O ideal, logicamente, é todo dia, mas se fizer 3 vezes por semana, já ajuda bastante. Além disso, né, além da escovação, existem produtos que você enxagua a boca, a exemplo do que existe em humanos, né, e existem também chicletes para o cachorro mastigar, chiclete entre aspas, chicletes para o cachorro mastigar, tem ossinhos. Então tem vários produtos que ajudam na prevenção do tártaro. Uma vez instalado, essas medidas preventivas reduzem o mau hálito, mas não resolvem o problema do tártaro. Doutor, eu sei que prevenir é sempre a melhor opção, isso. Mas quando mesmo prevenindo ou quando não se previne e está em estágio avançado de tártaro, como é o tratamento? Bom, o tratamento do tártaro é cirúrgico, tá? Cirúrgico, eu digo, é curetagem, né? Então nós podemos usar curetas ou então hoje ultrassom também, como existe em humanos a limpeza por ultrassom, nós também temos a oportunidade de usar o ultrassom. O animal precisa ser, na maioria das vezes, anestesiado, tá? Ou então uma sedação profunda, e aí o médico veterinário vai intervir usando o material adequado, o material de odontológico, né? Então, essa é a limpeza dos dentes feita Importante falar que tem que ser um médico veterinário, né? Exatamente. Só o médico veterinário é capacitado porque o animal vai estar anestesiado e então precisa de um especialista em limpeza da boca, do tártaro, no caso veterinário. Doutor, olha, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero sempre voltar aqui, sempre que a gente tem um assunto assim polêmico e que não seja de muito conhecimento das pessoas, o doutor Ricardo sempre socorre a gente. Vocês são sempre bem-vindos. Tá? E a gente está aqui sempre. Tá, ok. E aí, gente, estão gostando do programa?
E agora é a vez dele. O que será a novidade de hoje, hein? Bem-vindo, repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi que coelhos não são roedores, são mamíferos e herbívoros. Por isso, sua dieta deve incluir legumes e fibras, como o feno e a grama. Nha, nha. Seus dentes não param de crescer. Eles precisam de um brinquedo de madeira para roer. E suas unhas devem ser cortadas a cada 6 meses. Ah! Não se deve dar banho nos coelhos. Eles são muito limpos e fazem sua própria higiene pessoal. Consulte sempre um veterinário e trate bem seus amigos pets. Repórter Fuinha informou. Fui! Eu falei pra vocês que o programa estava muito legal hoje, mas antes de encerrar, dá tempo de eu deixar aquele meu recadinho básico. Quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envie aqui para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho aqui nos horários. E antes de encerrar, em nome de toda a equipe TV Pet Show, eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal. Um beijo e até a próxima!